Olá, boa noite, tudo bom? Sábado. Live de hoje vai ser uma live bem descontraída, vai ser mais um bate-papo, né? Fim de semana. Tô fazendo aí todos esses temas aí ao longo desses dias todos, né? Vendo uma maratona aí de mais de 45 dias, na verdade uns 50 e poucos dias aí. Diretom. Mandar uns aviões aqui pro people, pra gente bater papo, pra gente papear, pra gente conversar, pra gente trocar ideia. Quem tiver disponível aí de repente, né? Bora conversar. Bora conversar aí. Mandar aqui. Eita! Não, peraí. Olá, boa noite. Gente, eu começo a falar aqui, tá tão seco, a minha garganta vai secando. Eu tenho que ficar com a garrafona aqui. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Nossa, eu tô com o olho irritado, porque o negócio dentro do meu olho aqui tá irritadaço. Boa noite, gente. Boa noite, Glaucia, Val. Água. Pois é, menina, eu já tomei quase que a garrafa inteira d'água. Eu tô aqui. Garganta ressecada. Tá muito seco aqui. Hoje, fazer um bate-papo descontraído. Hoje vai ser um pouquinho mais light, mais tranquilinho. Gente, meu olho tá muito irritado. Meu Deus, agora que eu tô vendo como meu olho tá vermelho. Eu acho que é a cola desse negócio que eu botei no olho aqui, desses cílios. Mas eu vou tirar. Irritou meu olho. Então, vou fazer um bate-papo mais tranquilo hoje. Trocar uma ideia aqui. Um negócio que eu tava pensando hoje à tarde. Hoje à tarde eu tive um compromisso com as meninas que eu conheço, as meninas do blog Espelho Rosa. E eu tive alguns insights essa tarde, né? Pensando aqui, eu falei, cara, vou conversar com o pessoal da live de noite sobre essas coisas. Eu não ia nem fazer live hoje, ia dar um tempo, dar uma descansada, mas eu falei, não, vou lá, bater um papinho, vou conversar e, né, trocar uma ideia, né? Bem-vinda, Cris, tudo bom? Vou trocar uma ideia aí, né? Aí eu coloquei até aí no assunto, ó, fixado no tema, influência. Influência, rapaz. Quem que influencia a gente e que tipo de influência a gente está sendo na vida das outras pessoas? Eu tava pensando nessas coisas, né? Hoje, porque é o seguinte, eu vou contar algumas historinhas. Contar algumas historinhas hoje. Hoje é uma live assim bem mais informal, assim, mais tranquilo, bate-papo mesmo, né? Contar uma história aqui pra vocês. História da pessoa aqui, quando a pessoa resolveu criar esse Instagram, né? Já contei assim um pouquinho do porquê que eu criei isso aqui e tal, já tem um tempo, né? Desde comecinho de 2017, né? Contar uma história, uma busca por mais saúde, parará, pererê. Nessa brincadeirinha, de lá pra cá, o que acontece? Conheci algumas pessoas, né? Fiz algumas coisas, alguns trabalhos, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, toda vez que a gente começa a fazer alguma coisa que é diferente, tá? Em alguma medida, às vezes a gente sente um coração de criar certas coisas ou de começar a fazer certas coisas. E quando a gente começa, tudo bom, Paulo? Seja bem-vindo. Quando a gente começa, muitas vezes a gente é desencorajado pelos outros, né? As outras pessoas, assim, geralmente às vezes criticam a gente ou fazem alguma piadinha ou riem da gente,
ridiculariza ou não acredita muito naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente começou a fazer. E eu passei por esse processo, entendeu? Passei várias vezes, em vários momentos, não só a questão de Instagram, mas da vida mesmo, profissão e várias outras coisas aí, né? Mas assim, tô falando de internet agora, né? Meninas e menino. Hoje eu tô batendo um papo mesmo, uma coisa mais informal, entendeu? Trocando uma ideia, uns insights que eu tive hoje à tarde, né? Com as meninas que eu conheço já tem um tempinho, né? Que eu colaboro com um blog que se chama Blog Espelho Rosa, que a gente tem, né, uma outra proposta aí. Outra, desde o começo do ano, final do ano passado, começo do ano, eu já colaborava aí. Aí eu tive alguns insights hoje à tarde, resolvi bater um papo com a galera aqui do Instagram. Essa coisa da influência, né? Sempre que às vezes você sente queimar no seu coração o desejo de ser uma voz, ou de colocar para fora uma voz que tem dentro de você, que às vezes você sente que há muitos e muitos anos você tem essa voz e você queima no seu coração mesmo o desejo de ser um instrumento de colocar para fora essa voz. Às vezes você sente que você tem uma mensagem que você tem que, sabe, expressar, que essa mensagem que você tem vai ser relevante para a vida das pessoas, que é algo que é maior do que você mesmo, que é algo que uma missão mesmo divina na sua vida. Mas muitas vezes você coloca limites para ser essa voz. E esses limites que você coloca, que impedem você de ser essa voz, muitas vezes esses limites estão na sua própria mente. Muitas vezes você acredita que você não é bom o suficiente. Muitas vezes você acredita que você não tem capacidade de ser essa voz. Muitas vezes você acredita que para você poder ser essa voz você tem que estar assim. Gente, eu tô puxando aqui para cima um negócio porque toda hora tá pipocando um negocinho aqui. Muitas vezes você acredita que você tem que ter todas as condições perfeitas para fazer as coisas, para ser relevante ou para alcançar alguém. Às vezes você acredita que ninguém vai ouvir você, porque de repente você tem poucos seguidores e tudo. Mas você não pode se deixar intimidar por causa disso. Se existe algo que queima no seu coração e que você sente que você precisa entregar, você tem que continuar. Eu já cansei de fazer live aqui que não tinha ninguém. E eu fui falando. Mesmo assim. Antigamente, quando a gente nem salvava as lives, né? Não existia IGTV. A gente falava e depois ia embora. Depois de 24 horas sumia tudo. A gente fazia mesmo assim. Mas isso tudo é um treinamento. Essas coisas vão lapidando a gente. Mas voltando aqui, o que eu tava falando antes. Quando eu comecei com essa história do Instagram aqui, cara, tinha tanta gente que me botava pra baixo, mas tanta gente, vocês não têm noção. Piadinha eu escutava direto. Ai, lá vem a blogueirinha, chegou a blogueirinha. Ai, não sei o que, nossa, povo, ai, você agora é a novinha, não sei o que. Gente, eu ouvi tanta piadinha, tanta coisa assim, as pessoas ridicularizando, as pessoas rindo, debochando, assim, sabe? Aí, às vezes eu falava que eu tinha vontade de criar um canal no YouTube, que eu tinha vontade de fazer isso ou aquilo, outra coisa. Você, tipo assim, botava pra baixo, sabe? Isso, Cris, sentimento ruim pra caramba, né? E aí eu, cara, continuava a fazer, né? Continuava. Nesse processo todo, eu errei muito em algumas coisas, muito mesmo, né?
Fiz algumas coisas que, assim, que não tinha nada a ver comigo, tentando acertar, né, lá no começo. Eu sempre tinha um assunto que eu queria manter, né, essa coisa de saúde, de estilo de vida saudável e tal, linkando com saúde emocional, mas eu também não entendia meu propósito direito. Não estava claro para mim. Eu sabia que tinha uma coisa que eu precisava ativar, mas que não estava clara. Aí nessa brincadeira de ficar procurando e de ficar tentando clarificar, eu fiz um monte de coisa que não tinha nada a ver comigo. Aqui no Instagram mesmo. Se você quiser ver, conferir com seus próprios olhos, vai rolando meu feed lá pra baixo, lá, até zerar. Aí você vai ver o tanto de coisa que eu já inventei nesse feed. O tanto de coisa que eu já fiz, o tanto de coisa que eu já falei. Já fui meio blogueirinha assim. Pois é, eu não consegui identificar o propósito. Mas agora eu consegui. Esse processo que a gente está vivendo, né, de se autoconhecer melhor e de vencer certos bloqueios emocionais, eu consegui entender melhor o que eu estava fazendo aqui. Eu errei muito aqui no Instagram. Vou contar os meus erros todinhos aqui para vocês. Eu queria falar de muita coisa, mas eu não tinha segurança para falar, assim. Então, uma das coisas que eu fazia muitas vezes era ficar repostando direto coisas de outras pessoas, porque eu achava que as coisas das outras pessoas eram mais relevantes do que aquilo que eu tinha para falar. Depois eu vi que não era por aí, né? Eu podia repostar, mas não necessariamente ficar fazendo isso o tempo todo. Outra coisa que eu, assim, não vou dizer que eu errei, eu vou dizer que eu experimentei até me encontrar. Foi essa questão de repente, encontrar exatamente o foco que eu queria aqui. E nessa brincadeira de achar o foco, eu fui um pouco de tudo. Eu fui um pouco blogueira, eu fui um pouco, assim, sei lá, eu falei de um monte de coisa, assim, aleatória. E tentei, assim, várias coisas. Até passei por experiências, assim, de pedir, né, pessoas para me ajudar e tudo. E, né, teve uma época que eu pedi até um rapaz para me ajudar aí, fazendo uma assessoria para mim, mas não deu certo, pelo contrário. Acabou que eu fiquei mais perdida ainda porque ele queria que eu fizesse coisas que não tinham nada a ver comigo, nada a ver. E eu perdi tempo, perdi um monte de coisa. Mas enfim, entre esses erros todos e acertos aí, que eu citei só alguns, eu descobri que se eu quisesse realmente usar isso aqui para algum propósito, eu tinha que encontrar meu caminho mesmo, mergulhar para dentro, me autoconhecer mais, tirar os olhos daquilo que roubava o meu caminho, o meu propósito, o meu rumo, ser mais, como é que se diz, mais focada na minha busca pessoal mesmo, o processo que eu estava vivendo, pessoalmente falando. Vou tomar uma água aqui, porque tá super seco, né? E procurar, assim, falar daquilo que eu entendo que é relevante. E aí que eu voltei, no meio disso tudo, eu percebi que eu tinha me perdido um pouquinho, né? Embora eu nunca tivesse deixado de falar de saúde e tudo, mas eu precisava ser mais focada, mais centrada. E tirar aquilo que não estava me contribuindo para viver esse propósito realmente, né? Por isso eu resolvi dar uma reformulada no Insta, aqui, mas sem apagar o que estava lá atrás, né? Sem apagar o que estava no passado, sem apagar o que estava, enfim. E a própria mudança nesse Instagram, aqui, gente, meu olho tá muito irritado.
A própria mudança aqui, para mim, reflete a reconfiguração mental que eu passei no meu processo de desalienação. Então, a própria mudança do layout, a própria mudança de formato, de tudo, reflete para mim essa mudança aí em relação a tomar de volta o governo da minha vida, né? Decidir mesmo as minhas próprias coisas e repensar aí o que fazia sentido para mim, o que não fazia sentido para mim. Vencer o medo, de repente o medo de perder seguidor, o medo de estar perdendo meu tempo aqui fazendo o quê, né? Muitas vezes a insegurança pega a gente e, sei lá, né? Joga a gente num lugar aí estranho, a gente passa por muitos sentimentos aí esquisitos, mas a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E se a gente tem em mente que o propósito da gente é maior do que essas coisinhas todas, a gente continua, apesar de tudo, né? E a gente passa por muita coisa. Hoje, assim, muita gente que me criticava, que fazia piadinha naquela época, né? Hoje, muita gente que fazia isso, hoje, o que acontece? Tá fazendo as mesmas coisas. Então, tudo isso é um processo que a gente aprende, a gente não pode se deixar paralisar por esse tipo de coisa, né? A gente tem que seguir adiante, apesar de tudo isso. Apesar das dificuldades, apesar das críticas, apesar dos erros, dos acertos, das tentativas. A gente tem que seguir adiante, continuar e não desistir. Não desistir. Acontece de tudo. Acontece de tudo, eu vejo de tudo. Já vi gente aí copiando. Sei lá. Enfim. Mas isso aí não é comigo, né? Não vou gastar minha energia com esse tipo de coisa. A vida segue em frente, deixa aí cada um com a sua consciência e cada um cuida do seu conteúdo, né? Mas o que eu quero dizer é isso, às vezes a gente se deixa paralisar também porque a gente acha que aquilo que a gente tem para dizer não é tão relevante quanto aquilo que outras pessoas estão dizendo. Ou, mas se eu for falar de tal assunto, fulano já falou de tal assunto 1000 vezes, fulano é muito mais... o alcance de fulano é muito maior do que o meu. Mas é por isso que você vai deixar de falar? Você sempre alcança alguém diferente do que aquela pessoa, né? Você vai alcançar pessoas que outra pessoa não vai alcançar. E você tem uma voz que aquela pessoa não tem. Você tem uma experiência de vida que aquela outra pessoa não tem. Então, não é por esse motivo que você vai deixar de ser uma voz, vai deixar de viver, né, aquele propósito aí que você tem para viver aqui nesse lugar. Cara, tá muito seco aqui, muito seco. A garganta da gente vai secando devagarzinho. Bem-vindo, Marcos. Galera entrou e saiu aqui. Um monte de gente entrou e saiu. Também sábado à noite, né? O que eu tô querendo aqui, né? Cada um vai cuidar da sua vida, né? Eu tô compartilhando aqui os erros, os acertos, as coisas que eu fiz, que eu errei, as coisas que eu fiz que eu acertei aqui. As coisas que eu fiz que eu quebrei minha cara aqui também. As coisas engraçadas que eu passei aqui também. Passei muita coisa engraçada aqui também. Coisas inacreditáveis que eu vi acontecendo aqui. Que eu falava, cara, eu não acredito que fulano de tal tá fazendo isso. Mas enfim. Vi muitas coisas assim, estranhas, diferentes acontecerem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente começa a entender o que a gente está fazendo aqui, o propósito que a gente está, né,
alcançando aqui dentro, a gente não para. Apesar dessas coisas todas, apesar de às vezes a gente não tá tão animado assim, e a gente continua fazendo, continua seguindo em frente, continua entendendo que vale a pena, sim, tá? O Instagram cresceu, né? Ainda é um Instagram pequeno, perto de outros aí, mas não interessa. Você pode até achar que é pequeno, só tem... Cara, uma vida é um universo, uma pessoa é um universo. Cara, você conseguir reunir 20 pessoas que sejam, 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, não interessa a quantidade, são vidas. Cada pessoa é uma vida, cada pessoa é importante. Aquele número ali, você não pode olhar para ele friamente, são vidas. Não interessa se tem 10, 20, 30, 50, 100, 200, são vidas. Tem vidas que acompanham você, que estão ali. Tem vidas que ouvem sua mensagem e decidiram ficar ali por algum motivo. E você tem que entender o seu papel em relação àquelas vidas. Você tem que entender que você precisa ser uma boa influência na vida daquelas pessoas. Mesmo que seja uma. De repente é uma pessoa que você salva a vida dela. Se num dia ruim você conseguir, de repente, falar algo que tire na mente daquela pessoa uma vontade de fazer algo contra ela mesma ou fazer algo muito ruim, muito negativo. Uma vida importa. Então, o que eu quero dizer assim, não olha só para números aqui na internet, olha para as vidas. Quando você começa a enxergar os números como vidas, você começa a entender o peso que tem aquilo que você fala aqui, aquilo que você mostra aqui, aquilo que você está procurando fazer como propósito aqui nesse lugar, a responsabilidade que a gente tem com as palavras, a responsabilidade que a gente tem com o que a gente está mostrando, com o que a gente quer passar. São vidas e muitas vezes a gente pode estar ajudando uma dessas vidas a vencer de repente algo muito difícil ou a não fazer algo horrível consigo mesmo, né? A nossa influência é muito importante. Sempre tem alguém que a gente pode alcançar. Então, que a gente enxergue isso com importância, que a gente pare de olhar para os nossos erros só, que a gente aprenda com os nossos erros, que a gente aprenda com os nossos acertos, que a gente possa, ir crescendo a cada dia, não abandonar o processo, seguir em frente com o processo, não desistir do processo, porque o processo é maravilhoso, a jornada é linda, vale a pena e é isso aí, gente, tá? Não desista de ser uma influência, não desista se as pessoas rirem de você, não desista se as pessoas ridicularizarem. Se você tem uma voz e você sente que você é uma voz, vai em frente, e você vai ver que às vezes seu propósito está linkado com isso aí. Existem pessoas que precisam às vezes de uma mensagem que você tem para passar para frente, certo? Então é isso aí, gente. Boa noite para vocês, tá? Vão curtir o sabadão, eu também vou curtir o meu, tá bom? Videozinho rápido, livezinha rápida, conversinha assim, rapidinha. E é isso aí. Outra coisa, estão abertas as vagas aí para mentoria, tá? Se você quer fazer parte, entra lá no grupo do Telegram para acessar descontos exclusivos, tá bom? Tem link na bio. Se você quer conhecer o que tem na mentoria, o conteúdo. Já fiz uma live explicando como que vai funcionar. Se de repente você quer participar, mas está com certa dificuldade, não deixa de fazer por causa disso. Me chama no direct, eu posso ajudar você. A coisa que eu mais quero realmente é usar essa ferramenta que existe aqui para ajudar você, tá?
De repente pode ser algo que vai agregar muito na sua vida mesmo. E se você conhece alguém que de repente você acha que faz sentido, vai lá no link do Telegram, entra lá, certo? E vou fazer o meu melhor aí para ajudar vocês aí a desfrutarem desse propósito, de vocês também, a se descobrirem também, tá bom? Grande beijo, bom sábado, boa noite, bom final de semana e até mais.